Vamos aqui ouvir João Soares, que nesse momento também se dirige à imprensa. Com profunda tristeza a situação em que está em Angola. Porque enquanto eles não liquidaram o Dr. Savimbi, tinham o alibi da guerra civil do Dr. Savimbi. O Dr. Savimbi não cabia neste quadro, porque era um homem desinteressado do ponto de vista material. Foi convidado várias vezes para exílios dourados, nunca aceitou. Foi os seus camaradas mais próximos propuseram que fosse para o Zaire, quando se sabia que havia ali um alto risco, e nunca aceitou. Portanto, era um homem desinteressado do ponto de vista material. Ao contrário de outros, ele não deixou, já havia aí 2 ou 3 filhos dele, não deixou herança nenhuma, nem conta nenhuma em lado nenhum. E isso é uma mais-valia muito importante da UNITA, que pessoas como Alcides Sacala, Samacuva e Adalberto da Costa Júnior também seguem. É honradez, é não se venderem. Em Angola, infelizmente, quase toda a gente se vendeu, ou se vende ao poder do dinheiro. E isso é uma grande mais-valia, porque de facto o Dr. Savimbi foi morto no dia 22 de fevereiro de 2002. Eu sei a data, porque é também a data, o dia exato é a data do aniversário de casamento dos meus queridos pais que já morreram. E portanto é 2002. Caros congressistas, Como é que está quem a vai saúde em votar? Angola? Como é que está a educação Nas em Angola? mesas Como é que está a 8, segurança 9 social em e Angola? 10 Eu estive podem desta vez, estive só utilizar 2 ou 3 a porta dias. lá do fundo. Mas cada vez que estava a comer no restaurante, no hotel, hoje de manhã, Os comer uma maçã, congressistas que perguntei, vão a maçã vem de onde? Vem de Lubango ou vem de Bengala? Não, é votar importada. nas mesas Angola 2, tinha um superávit 4 da balança e 6, comercial ainda no período colonial. utilizem a Produzia porta café, da cacau, esquerda. o melhor café, o melhor cacau dos melhores do mundo. Produzia sisal, produzia Os tudo o que era congressistas necessário que para a vão alimentação. votar na Tinha uma mesa frota de pesca. número 1, Os peixes 3, são os 5 e 7 podem utilizar a porta da direita. Veja, por exemplo, quem são os filhos da nomenclatura que estão nas escolas públicas em Angola? Ninguém. Vão todos para Portugal, ou vão todos para a Europa ou para os Estados Unidos. Quem são os da nomenclatura que se tratam dos hospitais angolanos, com exceção da Clínica da Sona Angola? Ninguém. Vão todos para os hospitais portugueses ou para os hospitais da Inglaterra ou dos Estados Unidos. E é isto que é preciso resolver. Não faz sentido que um país tão rico tenha uma percentagem tão elevada do seu povo a viver na mais absoluta das pobrezas. Muito bem. O senhor é amigo da Caros UNITA há muito congressistas, tempo, embora não por tenha favor, depois de exercerem o Julga direito que de voto, abandonem a sala para permitir que os outros congressistas possam entrar e exercer o seu direito de voto. Eu acho Apelamos à que foi uma compreensão. resposta serena, mas firme, a uma manobra em que o poder do MPLA instrumentalizou os tribunais, como já tinha feito muitas vezes. Isto é a minha opinião como jurista também, que é assim, se o MPLA pudesse gabar-se, isto é uma análise objetiva, não tem que ver com simpatias para a UNITA ou antipatia para o MPLA. O MPLA nunca realizou um congresso disputado para eleger a sua liderança. Ora, a UNITA, nesse plano, eu assisti a vários congressos depois da morte do Dr. Savimbi, teve sempre congressos disputadíssimos. Solicitamos a comparência do delegado A disputa Antero entre Adalberto de da Costa Matos Júnior e Alcides Sacala Zimbo. foi uma disputa entre dois Solicitamos grandes a quadros comparência políticos em qualquer do parte do delegado mundo. Em África ou na Europa, dois grandes quadros políticos da UNITA. E com um debate a sério, com eleições transparentes, com urnas transparentes e com o controle E foi assim quando Isaías Samacuva enfrentou num primeiro congresso Paulo Cambagato e depois enfrentou o Abel Chivo, que infelizmente saiu da UNITA. E portanto foram sempre congressos transparentes. Quando o MPLA der o exemplo de fazer um congresso decente do ponto de vista democrático, talvez a gente possa acreditar que eles vão fazer eleições. Olha, eu fiz 40 missões de observação eleitoral no Hemisfério Norte, porque estava na Assembleia Parlamentar da OSCE, Organização de Segurança e Cooperação Europeia. Quem esfiou a missão internacional, que observou as eleições presidenciais, as primeiras do Presidente Obama e as segundas, fui eu, com deputados de 20 países ou mais.
incluindo russos. E, portanto, sei distinguir o que é uma eleição. Como é que é possível que o maior partido da oposição, ainda hoje me disseram pessoas portuguesas que têm estado atentas à televisão, não tenha notícias quase nenhumas nos órgãos de comunicação social, na televisão, na TPA, as televisões agora todas, mesmo a Zimbro, acho que já nem também é de Estado. Como é que é possível que desde que o Adalberto foi eleito, acho que não houve nenhuma grande entrevista ao atual líder da UNITA? Isto é inaceitável. Tem que haver. Como é que é possível que os cadernos eleitorais sejam feitos pela máquina do MPLA, com o presidente da Comissão Nacional de Eleições, que é só do partido, e você acha que é possível que o mesmo partido esteja há 45 anos a ocupar a presidência da República, o Governo, os tribunais e a Comissão Nacional de Eleições? Isto não é democrático. Portanto, Angola tem tudo a ganhar com a democracia e sem perseguições. Eu gostei muito de falar com Isaías Samacuva ontem e com Adalberto da Costa Júnior ao mesmo tempo, e eles ambos sublinharam uma coisa: nós nunca dizemos os quadros da UNITA ou os quadros do MPLA, nós dizemos os quadros de Angola. Enquanto que o MPLA faz uma discriminação. Ora, quem criou, quem forjou, quem educou alguns dos melhores quadros de Angola foi a UNITA, e foi o Dr. Savimbi, gosta ou não dele. O Alcides Sacala é um produto dessa educação. Paulo Cambagato, todos. Isaías Samacuva, Adalberto Costa Júnior, foram todas. O antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas era um quadro militar formado pela UNITA. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros era um quadro formado pela UNITA. Como é que se chamava? Chicote, não era? Isto diz alguma coisa sobre o país, não é? Sobre o Congresso, o problema que existe sai da própria UNITA. Como é que você Não, isso é um aproveitamento. Desculpe, diz você, eu julgo a partir da minha experiência de jurista. Isso é uma treta. Isso é uma treta. Eu não tenho que... Não, a treta é dos tribunais que se pronunciam sobre isso, porque não se deviam pronunciar, porque há uma mais-valia em ter eleito democraticamente o Adalberto da Costa Júnior, ou não há? Como se fosse o Alcides Sacala Simões, que eu sou muito amigo e admirador, também seria. Foram dois grandes candidatos, não houve nenhuma moscambilha, ninguém fabricou votos, ninguém alterou os cadernos eleitorais, ninguém alterou os votos entrados nas urnas. É um argumento jurídico de terceira categoria. Digo-lhe eu, que sou modestamente também de formação jurídica na Faculdade de Direito de Lisboa. É um argumento jurídico, como aliás a Constituição angolana, e vieram cá muitos constitucionalistas portugueses, também tem absurdos completos. Como é que o Presidente da República é o primeiro do partido com a lista mais votada? Isto não se conhece, não. Vocês vão ter que um dia dar a volta a isto, para evitar esta situação. Agora, eu não dou lições, eu recebo lições. Esse caso que tu fala é daquele do passado, da impugnação. Não, estou a falar de agora. Estou a falar deste. Congresso que está a ocorrer sob uma medida cautelar solicitada ou requerida pelos próprios militantes da UNITA. Quem? Uma visita aqui. Há uma medida cautelar ao Congresso, sob uma medida cautelar. Isso é um... A pedido de militantes. Que era a minha opinião, é um disparate total. Não sei quem são os militantes da UNITA, eu conheço muitos militantes da UNITA. Se você identificar,
eu talvez possa dizer alguma coisa, mas não sei. Acho isso um disparate total. Acho isso uma coisa que não tem sentido, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista cívico, nem do ponto de vista jurídico. E tenho alguma formação jurídica. Isso é um disparate total. E isso resulta, na minha interpretação, não sou angolano, nem tenho partido em Angola, do temor que eles têm da força que a UNITA hoje tem. Da força que a UNITA hoje tem. Teria a mesma força se fosse o Alcides Chacal. Mas eu, Adalberto da Costa Júnior, e as pessoas dizem ACJ, eu apanhei na rua pessoas a dizerem isso, no hotel, até os funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Quando eu mostrei o passaporte e não me conheciam de lado nenhum, disseram-me, mas porquê é que o senhor só fica 2 dias? Fui convidado e vim ao Congresso da UNITA. E eles disseram-me, ó Cota, que corra tudo bem e obrigado por ter vindo. Os funcionários da Polícia das Fronteiras Angolanas. Não vou dizer os nomes, podiam ter problemas. Mas, portanto, há aqui um clima que é completamente diferente. Eu vim aqui em tempos em que as pessoas tinham medo. Eu vim aqui a um encontro com o José Eduardo dos Santos em 89. O Alcides Chacal era o representante em Lisboa, lembra-se bem disso. E as pessoas tinham medo de dizer que não gostavam do poder. Como? Como é que olha o combate à corrupção em Angola? Acho que está muito aquém do que é desejável. Foi um emblema do João Lourenço. Eu acho que se lhe deu o benefício da dúvida e bem. A UNITA e as pessoas da opinião pública internacional, no meu caso, demos-lhe o benefício da dúvida, mas eu tenho o sentimento que não fez grande coisa. Sinceramente, aquilo parece-me um drama shakespeariano, sem o talento do Shakespeare no Hamlet. Aquilo é matar o pai. O presidente João Lourenço, com todo o respeito ao chefe de Estado, está fora de causa, mas foi nomeado pelo antecessor. Foi nomeado pelo José Eduardo dos Santos. E depois fez uma coisa que é conhecida nos psicólogos, eu não sou das psicologias, como resolveu o complexo de Édipo matando o pai. Como não pôde meter na cadeia o José Eduardo dos Santos, meteu na cadeia o filho. Eu sou insuspeito de simpatias pelo poder anterior e pelo atual, mas não gosto disso. Não gosto desse tipo de vingança. E ao mesmo tempo vemos nas televisões internacionais pessoas com malas de milhões que faziam parte do gabinete atual do Presidente da República. Malas de milhões de dólares. E dizem que aquilo é só uma pequena parte. Portanto, para dar cabo da corrupção é preciso ter uma política séria. É o mesmo. Eu apreciei muito o discurso que o presidente João Lourenço fez. Apreciei, sinceramente, o discurso que ele fez a propósito do 27 de maio. A dizer que é preciso fazer uma coalição de paz e de reconciliação. Seguindo o exemplo de um grande dirigente africano, que foi o Nelson Mandela. Nelson Mandela fez uma obra notável. Não é para vingar, é para fazer justiça histórica e saber o que é que se passou. Eu sou colega contemporâneo de faculdade da Cita Valles, para lhe pôr um caso concreto. Conhecia a Cita Valles, era aliás muito bonita no meu tempo de faculdade, era PC. Eu quero saber como é que ela foi morta. Como cidadão tenho o direito. Ela morreu na tortura, ela foi fuzilada. Quem é que decidiu que ela seria morta a seguir ao 27 de maio? E o Van Dunen e o Nito Alves, como é que foram mortos? E as milhares de pessoas, sabe que morreram mais pessoas no 27 de maio de 77, numa disputa dentro do MPLA, não podem culpar o Dr. Savimbi disso, morreram mais pessoas, mesmo nas estimativas mais pequenas, morreram mais pessoas só em Luanda
do que em toda a guerra colonial durante 13 anos. O mínimo das estatísticas são 30 mil pessoas mortas. Algumas na tortura. Algumas passaram anos em campos de concentração. E houve um ou outro que sobreviveram e escreveram livros sobre isso. Isto é um péssimo... Eu sempre, e o Dr. Alcides sabe bem, eu sempre manifestei a minha tristeza ao próprio Dr. Savimbi pela morte do Tito Chingonji, pela morte do Wilson dos Santos, que eu conhecia bem e que admirava, e pela morte do Altino Sapalalo, o General Bock. Agora, estamos a falar de coisas numa dimensão completamente diferente. Estamos a falar... Eu não quero que se prenda ninguém, quero que se faça justiça. Eu, como português, contemporâneo da Cita Valles, no movimento estudantil, ela devia ter a idade que eu tenho hoje, ainda por cima era bonita e era corajosa, esquerdista. Eu fui amigo dela, dei-me com ela, conheci muito bem o irmão que escapou. Eu quero saber como é que ela foi morta. Foi morta no tortura, estava grávida. Ela estava grávida, quero saber como é que foi morta. Isso é que são as coisas que importam. Se querem começar a fazer o combate à corrupção ou fazer a justiça histórica, comecem por aí. Isso é elementar, sabe? Como eu disse em relação às coisas do governo. A gente pode gostar ou não gostar do governo, mas como é que está a saúde? Como é que está a educação? Como é que está a segurança social? O que é que se produz nos campos de Angola? Se há uma coisa que a UNITA sempre fez... Pois é.